né, sobre batalhas. E eu tenho declarado aqui, relembrado, né, todas as vitórias que estão relatadas na palavra do início ao fim. E hoje eu tinha separado aqui Daniel, capítulo 9, para estar declarando como algo que Deus direcionou, porque toda vez que Deus ele quer trazer respostas, ele quer trazer vitória para o povo dele, ele faz o povo começar a se lembrar dos seus feitos. Isso é uma estratégia de batalha. Às vezes a gente está cansado, a gente está desanimado, a gente está passando muito tempo esperando algo acontecer. Isso vai desanimando o nosso coração. Como diz a palavra, vai desmaiando o nosso coração. E aí quando a gente começa a se lembrar das vitórias, de tudo que Deus já fez, não só por nós, mas pelos nossos irmãos, por tudo aquilo que está escrito aqui nessa palavra, a gente começa a se encher de força. A gente começa a se revestir de força. Em Daniel capítulo 9, ele faz isso. Ele começa a engrandecer o nome de Deus. Ele começa a se lembrar por que o povo está passando consequências. Certamente pela infidelidade. E ele começa ali a confessar o pecado nacional. O pecado da nação de Israel. O que Daniel fez foi algo muito grandioso. Porque ele estava em segurança. Daniel estava num lugar de privilégio. Ele estava numa corte. Ele estava num reinado. Ele estava seguro da fome, seguro da guerra, seguro de todo o mal. Mas ele não se conteve apenas a situação dele. Mas ele olhou para o povo de Israel que estava passando por terríveis batalhas. E ele começou a se colocar em jejum e oração. Em jejum e oração. E a gente vai ver que desde o início, quando Daniel se inclinou a buscar pela nação de Israel, o Senhor liberou a resposta da oração dele. Porém, essa resposta ela foi impedida. O mensageiro Gabriel, um anjo de mensagens que Deus usa na palavra, foi impedido por um principado da Pérsia. E houve batalhas nos céus. E esse anjo enviado por Deus, olha que coisa, hein? Esse anjo mensageiro foi impedido por um principado, por um demônio de alta patente. Até que Miguel, o anjo mais graduado, um principado do céu, veio ajudar Gabriel nas regiões celestiais. E Gabriel então conseguiu descer à terra para responder a oração de um homem. Olha que coisa maravilhosa. Olha como que o céu se importa com a gente. E olha como Deus, ele trabalha em processos. Ele poderia ter enviado Miguel? Poderia. Mas Miguel não era um anjo mensageiro. E Deus, ele faz o que ele predeterminou na sua palavra. Quando ele separou cada um para uma determinada função, ele não viola essa função. Então, por isso, ele enviou o anjo Gabriel. E aí, Miguel teve que ajudar e teve que socorrer. Mas nós vamos falar nesta manhã de cura. Mas uma cura de uma enfermidade ocasionada pelo pecado. A palavra do Senhor vai dizer, quando Jesus ele começa a curar, ele começa a fazer milagres, os discípulos começam a acompanhar aquele movimento. E eles começam a querer entender o fundamento daquela cura, daquele milagre. E um certo cego de nascença foi por Jesus curado. Mas antes de ser curado, os discípulos interrogaram Jesus. Jesus, quem foi que pecou dessa vez? Porque Jesus ele não tinha um método igual para todos. Cada um ele tratava de um jeito. Quando ele curou aquele cadeirante que os amigos fizeram descer do telhado, ele disse para ele, perdoados estão os teus pecados. E depois ele disse, levante e ande. Por quê? Porque aquela enfermidade ela foi ocasionada pelo pecado. Mas quando surge esse cego, os discípulos acham que já estão sabendo, né? E aí eles perguntam, e aí, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? E Jesus fala, nenhuma coisa, nem outra.
isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Então nem todo pecado ele é ocasionado nem toda enfermidade é ocasionada por pecado, mas tem enfermidades ocasionadas pelo pecado. E a gente vai falar sobre isso hoje, lá em 1 Samuel, no capítulo 7. E o nosso tema aqui hoje é: preparai o coração ao Senhor. Olha que imagem forte. Uma imagem de uma cirurgia. Toda vez que a gente fala preparar, a gente precisa entender que existe um processo. Não é algo que vai acontecer do nada. É uma preparação, é algo que você precisa corresponder à palavra. E está escrito lá no versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 7. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Bom, a gente começa aqui no versículo 2 já, relatando que há mais de 20 anos a Arca da Aliança ela estava parada num determinado lugar. Mas antes da gente entender a importância disso, eu preciso falar para vocês o que significa, para muitos que não sabem. A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. No Antigo Testamento, essa era a simbologia da presença de Deus. Toda vez que o povo estava em batalha, a Arca da Aliança, ela era utilizada como símbolo de vitória. E o povo ali vencia as batalhas milagrosamente, através daquela presença daquela arca. Porém,
o povo de Israel começou a se esquecer de Deus. E por começarem a se esquecer de Deus, eles começaram então a desobedecer, a ser infiel à palavra do Senhor. Os filisteus, eles eram um exército muito poderoso. Era um grupo de 5 cidades que se reuniram e fizeram ali uma força dentro dos limites ali de Israel. E esse povo, que era um povo verdadeiro, um povo real, ele representa para nós algo espiritual. Ele representa para nós um espírito que se chama principado, como eu estava falando para vocês. É um espírito maligno da mais alta patente. É um ser maligno mais graduado, que isso significa que ele tem muito poder. E esse principado, ele toma conta de lugares, regiões, ele toma conta de causas específicas, e ele é responsável por impedir que as bênçãos de Deus cheguem aonde ela precisa chegar. Eles são altamente resistentes. São principados que têm armas, que têm estratégias, que têm poder. E eles são responsáveis muitas vezes por não permitir que a nossa bênção chegue na nossa mão. Mas aí você vai me dizer, mas como assim, né? Jesus não venceu? Jesus venceu. Porém, cabe a nós tomar essas bênçãos que já foi derramada sobre as nossas vidas. E muitas vezes, por não termos autoridade, por darmos legalidade às trevas, a gente não consegue sobressair a elas. E aí a gente fica escravizado. E esses principados, eles não só impedem, mas eles implantam comportamentos. Você vai me dizer assim, o Rio de Janeiro é marcado pelo quê? O Rio de Janeiro é muito bonito, maravilhoso, mas lá tem muito tráfico. Lá é reconhecido por muito problema nessa área. Com certeza existe um principado que domina o tráfico nas regiões do Rio de Janeiro. Isso é real, né? E a gente, quando a gente ora, a gente precisa pedir ao Senhor essa revelação. Qual é o principado que está sobre a nossa cidade? O que está fazendo as pessoas se comportarem da mesma maneira? Às vezes, são principados que enviam demônios para segurar famílias, por transformar aquelas famílias num ciclo repetitivo, comportamentos iguais. Mas isso não é poder só do diabo, não. Principalmente nosso. Porque principalmente nós damos liberdade e legalidade para que ele faça isso nas nossas vidas. Então a intenção hoje é você preparar o seu coração para fazer todo o espírito maligno sair das áreas que você tem guerreado. Às vezes você está se comportando de uma forma que Deus não está se agradando. E você vai ter que reconhecer isso, para que isso possa cair por terra, para que o Senhor possa fazer justiça na sua vida. E a palavra diz que a presença de Deus, a arca da aliança, ela foi roubada pelos inimigos. Os inimigos perceberam que aonde a arca estava, havia vitória. Aonde a arca estava, o povo de Israel ganhava as batalhas. Então, na primeira oportunidade que eles tiveram, eles roubaram a arca da aliança. Mas por que conseguiram? Porque o povo pecou contra Deus. Porque o povo relaxou. Porque o povo se afogou. Achou que só porque tem Jesus tem garantia de vitória. Não. Você precisa se apegar. Se você não se apegar com força, com esforço, você vai perder todas as batalhas da sua vida. E você vai ver um e outro vencendo e você não vai entender porque você está sendo derrotado. O Senhor quer te conceder vitória nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. E essa presença, ela foi roubada. Só que o que aconteceu? Deus é tão poderoso e tão misericordioso que quando a presença, a arca foi levada, o diabo, ele é tão insolente que ele colocou a presença de Deus no templo de Satanás, no templo de Dagon, um deus que os
filisteus adoravam naquela época. E quando eles colocaram a arca ali de frente para aquela estátua de Dagon, quando eles voltaram, aquela imagem já estava de cara no chão. Ela tinha caído de forma sobrenatural. E ali eles colocaram de novo. E quando eles voltaram, a cabeça estava quebrada e os braços estavam cortados, representando que a presença de Deus quebra todo o pensamento das trevas, toda a inteligência das trevas. Deus quebra todo o poder representado pelo braço, toda a força maligna. Deus quebra. Deus é muito maior, Deus é muito mais poderoso. E enquanto aquela arca permaneceu no território inimigo, os inimigos começaram a ter tumores, eles começaram a adoecer, eles começaram a ter câncer, a ter grandes tumores. As cidades dele foram invadidas de ratos, de sujeira. E então os próprios inimigos clamaram para aquela presença sair de dentro do arraial deles. Quando o Senhor determinar uma vitória para você, o inimigo vai correr da sua vida. O inimigo vai fugir da sua vida. Assim como ele fez. Os inimigos começaram a clamar: quem pode resistir diante dessa arca? Tira isso daqui, leve-se embora, a gente precisa se desfazer. E aí eles se desfizeram e a arca chegou até o ponto aonde nós lemos. 20 anos parada neste lugar, mas ainda não era o lugar dela. A presença de Deus deveria estar em Israel. Enquanto essa presença ela não foi colocada no devido lugar, o povo não parou de sofrer. Mas aqui o povo começou a se lembrar de Deus. E a palavra diz que eles dirigiam lamentações a Deus. Durante todo esse tempo, durante esses 20 anos, eles clamavam. "20 anos clamando ao Senhor para ser ouvido." Isso tudo por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele não ouve pecador. No mesmo capítulo onde eu falei do cego de nascença, está escrito isso, João capítulo 9. Pois Deus não atende a pecadores. Deus atende a pessoas, homens e mulheres que foram justificados pelo sangue de Jesus. 20 anos o povo clamava, porque o povo começou ali a ser infiel a Deus. O povo começou a prestar culto, como a gente leu, prestando culto a Baal, a Astarote. Vocês vão perceber que esses deuses, que querem dizer demônios, tá, gente? Toda vez que a palavra diz deuses, está representando um tipo de demônio aqui. Esses demônios Baal, Astarotes, era como se fosse um casal, que eles acreditavam. Baal, um espírito masculino, e Astarote, um espírito feminino. E eles acreditavam que eles eram casados, né? O povo que adorava acreditava que eles eram casados. E esse Deus, ele era responsável pela chuva na cabeça dele, pelo sol, pelas movimentações da natureza. E Astarote era responsável por fertilidade. E esses demônios, o que eles faziam? Eles faziam o povo se corromper com todo tipo de prostituições. Toda a aliança que o povo de Israel fazia, que não era legal diante de Deus, eram grandes manifestações de culto a esses espíritos. Esses espíritos, eles regiam todas as prostituições de Israel. Adultérios, prostituições, cultos sexuais. Esse era o espírito responsável por fazer o povo pecar nesta área.
Isso tudo começou por um grande motivo. O Senhor deu uma ordem a eles. O Senhor disse o que iria acontecer quando eles entrassem na terra que Deus estaria dando para eles. E que eles precisavam tomar muito cuidado. Porque ao adentrar naquela terra boa, eles poderiam pecar contra Deus. E Deus deixou tudo registrado. Como o Anísio leu aqui em Daniel, Daniel começou a relembrar o quê? Da lei mosaica. O povo de Israel vivia debaixo dessa lei, debaixo desta aliança. E Deus falou assim com eles lá em Êxodo, antes deles entrar na terra. Êxodo 34, no versículo 10. Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma. De maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por cilada. Mas derribarei os teus altares, quebrarei as tuas colunas e cortarei os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas para os teus filhos, e suas filhas se prostituindo com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fungidos. Mas o povo de Israel vinha arrastando uma quebra de aliança por anos e anos. O Senhor determinou, quando vocês entrarem naquela terra, uma coisa eu vou dizer para vocês: vocês não vão adorar outros deuses. Vocês não vão tomar mulheres e homens daquela terra em aliança, porque senão vocês vão se prostituir, porque senão vocês vão se render a esse Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Lá em Juízes, no capítulo 2, diz: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. E olha o porquê. Tomaram de suas filhas para si mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Nós estamos falando do mesmo espírito que nós relatamos lá, Baal e Astarotes. O que aconteceu? O povo chegou na terra e o povo começou a tomar mulheres em casamento daquela terra. Justamente o que o Senhor tinha dito não, eles fizeram. Isso tudo por quê, gente? Porque a relação sexual, ela subjuga o homem e a mulher. Então não existe uma forma de você se submeter a essa prática fora de uma aliança e você continuar dominando a sua vida. No mundo espiritual acontece uma sujeição. E quando essa aliança ela é fora do que Deus ordena, o diabo ele tem poder de tocar na sua vida. E isso eu falo com muita tristeza, porque eu sei que a maioria das pessoas vivem assim hoje. E essas pessoas podem até estar tendo uma certa vitória com Deus, mas ainda não é o que Deus ordenou. Não é o que Deus determinou. E é por isso que Deus,
Ele pede hoje, prepara o seu coração para o Senhor. O coração aqui não é esse órgão, não é a sua alma. Porque o ato sexual, ele tem poder de subjugar a sua alma. Ele tem poder de fazer a sua alma se prostrar a Satanás. E isso é muito sério. A infidelidade, ela é julgada pelo Senhor. Porque o Senhor, ele não pode contradizer a sua própria palavra. E aí, quando nós entendemos a mensagem e tomamos ela como quebrantamento, como arrependimento, como vontade de mudar e de acertar, o Senhor, ele levanta Samuel. Eu creio que hoje o Senhor está levantando Samuel, que sou eu. O Senhor me enviou hoje aqui com essa mensagem para liberar vitórias sobre esse povo, sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. O povo é de Deus, porém as práticas ainda não estão de conformidade com as práticas que Deus quer de nós. E isso faz de nós perdedores. E o Senhor quer liberar a vitória. Quando a gente se quebranta, quando a gente clama, às vezes você está clamando por algo na sua vida. E o Senhor está trazendo resposta. Se arrepende. Revisa a sua vida. Porque o Senhor quer te dar vitória. O Senhor quer liberar a resposta. E quando a gente começa a ter esse comportamento, a gente libera a oportunidade para Filisteu, para esse principado. E esse principado, ele é muito forte, ele é muito poderoso. E se não for o Senhor a derrotar ele, a gente não consegue vencer. É o espírito da mais alta patente. Principado, a origem desse nome significa origem. Principado é Satanás, que desde o início se opôs ao Senhor. Desde o início. Satanás é o anjo que orquestra todo esse poder, esse império das trevas. E quando a vitória é grande, o diabo usa todas as estratégias que ele tem, inclusive liberando esses principados. Mas em nome de Jesus eu creio que o Espírito Santo do Senhor está liberando a nossa vitória como igreja. Porque essa palavra é para a igreja. Porque lembra que eu disse que o demônio, ele influencia o comportamento? O povo de Israel estava influenciado por esse comportamento. Isso quer dizer o quê? Que a sua grande maioria estava servindo Baal e Astarote. E não para por aí não é só prostituições sexuais não, tá, gente? Eles ofereciam os próprios filhos. Porque a gente vai ver que o inimigo, ele nunca trabalha sozinho. Ele sempre chama mais para trabalhar com ele. E esse demônio aqui, ele está ligado com Moloque, que era um principado que pedia sangue de crianças. Então o povo de Israel estava matando seus filhos para oferecer. Todos os tipos de prostituição estavam acontecendo. E era o povo de Deus, o povo que Deus comprou, o povo que Deus libertou do Egito, o povo que Deus fez entrar na terra prometida. Então era muito sério para Deus o que estava acontecendo aqui. Porque Deus, ele não faz nada para perder. Ele não enviou o seu filho para que todos pereçam, mas pelo contrário, para que todos tenham vida eterna. Por isso que a mensagem, ela tem que ser pregada como ela é, sem máscara. Para que a gente se aprume, para que a gente entre no eixo de Deus e a gente consiga então corresponder ao céu. Falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo: se é de todo o vosso coração ou alma que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Se é de todo o vosso coração. Nada que a gente conquistar vai ser por acaso. A sua alma precisa querer realmente. Porque às vezes o corpo da gente manifesta uma coisa, estamos todos aqui, mas às vezes a alma, ela não quer.
A alma não quer conserto. A alma não quer ser aprumada, não quer ficar reta diante do Senhor. E aí a gente vai ter que converter essa alma. E aí quando essa alma querer de fato, aí a gente vai precisar fazer uma coisa: tirar dela os deuses falsos. Tirar dela os comportamentos que Deus reprova. Tirar dentro dela tudo que é mentira. Porque você vai ver que os deuses são a grande mentira. É uma oportunidade do diabo apenas para destruir a sua vida. Mas ele não tem nenhum poder. Baal não manda no sol, Baal não manda na chuva, Baal não manda no céu. Quem manda é o Senhor. O Senhor é soberano. Astarote não é a deusa da fertilidade. Quem dá fertilidade é Deus, é o Espírito Santo. E demônio nenhum tem poder de dar fertilidade para ninguém. É tudo uma mentira que o povo acredita. E a gente precisa se voltar para a verdade. E preparar de fato o coração para tirar. Ah, Senhor, eu tenho esse comportamento aqui, que a tua palavra diz. O Senhor foi claro: não tome mulheres da onde vocês estão indo. Não se subjuguem a esses demônios, porque vocês vão servir a eles. Então a ordem foi clara, mas eles fizeram. Então quando vem o arrependimento, o que você tem que fazer? Se abster. Quebrar a aliança com o diabo. Quebrar o comportamento mau. Mas não é só isso não. A palavra diz que nossos pecados, eles devem ser confessados. Por quê, gente? Porque a gente pede perdão a Deus e Deus nos perdoa lá na nossa casa, no nosso quarto, onde a gente estiver. Deus nos perdoa. Mas essa área que eu estou dizendo, dessa palavra aqui hoje, a área sexual, ela destrói, ela machuca, ela fere, ela abre feridas na sua alma. E para feridas na alma, é só a confissão, é cura. A palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Lá em Tiago também diz, se nós confessarmos os nossos pecados uns para os outros, o Senhor nos ouve, nos perdoa e nos cura. Então a gente precisa aprender a estratégia de Deus. Às vezes a gente anda só a metade do caminho e a outra metade fica para lá. O Senhor, Ele quer confissão. Quando a Alice começou, o que Daniel fez? Confessou o pecado da nação. E foi exatamente isso que os filhos de Israel começaram a fazer. Então o povo se livrou desses deuses falsos, quebraram as suas colunas, porque esses deuses eles pediam memoriais, então tinham postes ídolos mesmo. Então eles quebraram os postes ídolos, mas isso não bastou. Eles congregaram todo Israel em Mispa e tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor. O que eles fizeram? Eles usaram a própria palavra. Na palavra diz que existe um dia de expiação. Era uma lei. Nesse dia, o que o povo fazia? Ficava de jejum, se abstia de todo o alimento e até de água. E ali eles confessavam os seus pecados. E foi exatamente isso que o povo fez. O povo se reuniu na presença de Samuel, jejuaram, tiraram água, que é o que está escrito aqui, e eles confessaram os seus pecados. Depois disso, o que aconteceu? Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram. Eles desistiram? Não. Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel tiveram medo. Por que eles tiveram medo? Porque os filisteus eram muito violentos, eles eram muito perigosos. E o povo de Israel não estava acostumado a perder batalha.
E eles mataram muitas pessoas, muitas pessoas. Capítulos anteriores você pode ver isso. Muitas, milhares e milhares de pessoas. Então o povo de Israel temeram de medo. Só que quando a gente faz o que é certo perante ao Senhor, a gente não precisa ter medo mais. A gente pode ter coragem. A gente pode ter ousadia. Quando a gente confessa o pecado e deixa, acabou. O diabo ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. E ali a gente pode entrar ousadamente na presença de Deus, porque certamente nós vamos ter vitória. Então eles começaram a dizer a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livres da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocaustos ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Samuel foi respondido, porque Samuel era alguém que andava em oferta e em sacrifício. Samuel era um profeta que Deus levantou. A gente tem falado sobre isso. Quando Deus levanta uma autoridade, quando essa autoridade libera a vitória, ela acontece. Não é por conta de Samuel, não é por conta de Deus que levantou Samuel. Porque Deus está representado na figura de Samuel. Deus é que deu a estratégia, Deus que deu o caminho para que eles tivessem a vitória. E Samuel não se apresentou diante de Deus de mãos vazias. Ele sacrificou algo. Ele sacrificou, aqui está dizendo, que ele sacrificou um cordeiro que ainda mamava, representando ali mais ou menos um cordeiro de até 12 meses. Um homem que anda em consagração, porque aqui a gente não oferece mais cordeiro. O cordeiro são as nossas ações, são jejuns, orações, consagrações que a gente faz e que a gente entrega. Quando a gente anda, quando a gente tem a bênção de ter alguém assim, a gente anda em vitória. Então, não dependa apenas de Samuel. Seja como Samuel. Ofereça cordeiros. Ofereça a Deus jejuns, orações. Ofereça algo que te custe. Senhor, eu vou te oferecer isso, porque o Senhor merece. Quanto você quer mesmo que você pede? Qual o tamanho do teu querer, da tua alma? Porque quando a gente quer muito algo, a gente oferece muito a Deus. A gente jejua muito, a gente ora muito, a gente chora muito, a gente clama muito, a gente não desiste. Mas às vezes a gente está enganado, a gente nem quer mesmo isso. A gente precisa entender se realmente a gente quer. E aí Samuel ofereceu a Deus o holocausto. E os filisteus chegaram depois. Olha como é que o mundo espiritual ele é perfeito. Primeiro o povo se arrepende, depois Samuel oferece o sacrifício e aí o inimigo chega. Porque se ele chega antes, com certeza ele venceria a batalha. Mas ele chega na hora que o povo está aprumado, que o povo está posicionado. E isso é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Quando chega uma prova, quando chega algo na nossa vida, a gente já está preparado. A gente não precisa temer. E os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O Senhor venceu os filisteus. Não teve combate. Deus venceu os inimigos sem confronto. Às vezes a gente fica com tanto medo de alguma coisa e quando chega na hora não acontece nada daquilo que a gente imaginou. Por quê? Porque o Senhor age na nossa vida. Quando a gente se posiciona, o Senhor se levanta na nossa vida. E Ele vence, porque os inimigos não são nossos.
Os inimigos são dele. O inimigo, ele nos odeia porque odeia o Senhor primeiro. Satanás odiou primeiro o Senhor, depois ele nos odiou. Nós somos secundários. Toda a afronta dele é a Deus, por isso que Deus age, por isso que Deus sai ao nosso favor. E então acontece a vitória. E Samuel, ele coloca ali uma pedra. Ele coloca uma pedra. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Por que Samuel fez isso? Porque naquele mesmo lugar o povo de Israel perdeu. O povo de Israel foi derrotado. Muitas pessoas morreram. E Samuel levanta ali um memorial para que o povo de Israel não se esquecesse do que Deus fez. Quando você receber algo de Deus, quando você receber a vitória que você espera, a resposta que você espera, levante um memorial. Marque esse dia, porque outras provas virão. Outras batalhas virão. E quando vier, você vai se lembrar de todos os feitos de Deus. Toda batalha tem esse propósito. Deus não te permite passar por isso para te ferir, para te machucar, mas para trabalhar na sua mente, para forjar na sua mente caminhos neurais que vai te lembrar que o Senhor já venceu uma vez, já venceu 2 vezes, e Ele vai vencer quantas vezes for preciso, em nome de Jesus. Cabe a nós somente corresponder. Cabe a nós só preparar o coração, se autoanalisar. Toda vez que a gente ceia, a gente fala: examine o homem. Isso não é só para o momento de ceia. É toda vez que eu pegar a palavra do Senhor, eu preciso examinar. Examine o homem a si mesmo, não é o outro. Esquece o outro. Examine a sua vida. Davi falou isso: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Para quê? Para que o Senhor possa vencer. E Satanás, ele é tão esperto que ele sabe o propósito que cada um de vocês, cada um de nós carrega. E ele tenta fazer com que a gente desista desse propósito, inclinando a nossa alma, subjugando. E a gente no mundo espiritual, a gente está assim, ó. A gente pode até estar andando assim, mas no mundo espiritual a gente está subjugado, derrotado. E ele tentou fazer isso com Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 4, para a gente finalizar. A ousadia dele é tanta que ele tentou fazer isso com Jesus. E Jesus foi vencendo ele ali através da palavra. E ele disse ainda: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Falando com Jesus. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ele tentou subjugar Jesus. Ele tentou inclinar a alma dele para Satanás. Porque se ele fizesse isso, ele estaria em culto, em adoração. O que Deus falou para os israelitas: não tomem essas mulheres. Por quê? Porque vocês vão ser subjugados aos deuses deles e delas. E no mundo espiritual foi isso que aconteceu. Quando o povo teve relações fora da aliança, o povo ficou subjugado e começaram a adorar o diabo. Quando a gente toma uma decisão de viver fora da palavra, o diabo não precisa de mais nada. A gente já está subjugado. A gente já está derrotado. E a gente está totalmente dependente
dependente de Deus mandar um recurso, de Deus levantar alguém. Mas o meu convite para você nesta manhã, para mim, é que a gente se posicione na palavra, na verdade. É que você derrube hoje altares a Satanás, comportamentos que desagradam a Deus. Deus deu uma ordem: quando vocês entrarem, derrubem os altares. Altar tem oferta e altar tem manifestação. Se você tem um altar para Satanás, a oferta é você e a manifestação é dele. Isso é muito sério, muito sério. Então que você hoje na sua mente possa derrubar esse altar a ele. Corta essa comunicação com as trevas hoje, em nome de Jesus Cristo. Determina a palavra, assim como Jesus disse: retira-te, Satanás, retira-te, em nome de Jesus Cristo. E quando você fizer isso, a sua alma vai se inclinar perante o Senhor. E a sua boca vai se encher de riso, de gozo, de alegria. Porque às vezes a tristeza de vir na casa do Senhor, ou o desânimo, é fruto de pecado. É porque a nossa alma está encurvada. A nossa alma está emburrecida, entristecida. Mas quando a gente recebe a palavra é lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos. E o Senhor vem com ela e cobre a nossa vida com sangue, fazendo com que toda comunicação das trevas caia por terra, para que você ouça a voz do seu pastor, ouça a voz do seu Senhor e se aprume, se levante e levante um memorial a Deus. Que você conte testemunhos a Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, pela nossa vida como igreja, porque nós como gentios, nós estamos debaixo de muita coisa que Deus não se agrada. Quando eu conheci a Deus, eu já tinha tido um monte de relações. Eu tive que confessar uma por uma, porque aquilo me fez mal, aquilo me machucou. Então nós precisamos aprender esse lugar de conversão, esse lugar de segurança, de confissão, de arrependimento. A gente precisa realmente falar para Deus os nossos pecados, para que Ele possa nos perdoar, nos purificar e nos dar uma vida em abundância. Porque Deus, Ele não coloca limites para te machucar. Ele coloca limites para te proteger, para te segurar. Que nós possamos entender quem é Deus. Toda vez que a gente pensa que Ele é mau, não pense isso, porque Deus é bom. Deus sabe o poder das trevas. Deus conhece o diabo. E Ele sabe que se a gente não se aprumar, nós vamos sofrer muitos danos. E o Senhor não quer, o Senhor quer uma vida de vitória para a nossa vida. Vamos orar então em nome de Jesus. E que o Senhor, que o Espírito Santo prepare o seu coração para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, Pai. Senhor, assim como Daniel, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, porque o Senhor disse, não tenha relação fora do casamento. E nós tivemos. Porque o Senhor falou, não tenha relações com pessoas que são fora do meu povo, e a gente teve. Senhor, a gente fez tanto mal, Pai. Senhor, tanto mal perante ao Senhor. Demos tanta liberdade, tanta legalidade para o diabo agir nas nossas vidas. E hoje, muitas vezes, nós estamos afligidos. Nós estamos angustiados. A nossa alma está encurvada. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, assim como o Senhor liberou vitória através dos lábios de Samuel, aquele a quem Deus ouve. Senhor Jesus, eu creio que através de Jesus,
o teu filho, o teu amado, o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde, o Senhor não só nos perdoa, como nos cura, e o Senhor traz cobertura espiritual para a nossa vida, e nos livra de toda ferida aberta. Nesta manhã eu oro para que haja uma cirurgia, uma operação nos corações aqui. Senhor, que o Senhor possa abrir agora a alma e que cada um de nós possa confessar ao Senhor e tirar de dentro os deuses falsos, pensamentos falsos, sentimentos falsos, emoções falsas, adoração falsa, em nome de Jesus. Que tudo isso saia do nosso coração agora. Retira-te, Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que teu Espírito Santo venha, Senhor Jesus, e cure essa ferida. Porque a tua palavra diz que o Senhor é quem fere e o Senhor é quem cura a ferida. Aleluia. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. E eu profetizo nesta manhã, corações sendo curados, almas sendo fechadas para todo ataque das trevas. Em nome de Jesus, não vai existir legalidade, não vai existir oportunidade, não vai existir brecha para que o diabo nos roube mais, porque o Senhor é que fecha. E eu te peço em nome de Jesus, coloca o teu Espírito Santo selando essa fechadura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o diabo não toque mais, em nome de Jesus. Retira-te, Satanás, porque só a Deus nós prestaremos culto, só a Deus a nossa alma vai se inclinar, em nome de Jesus Cristo. Coloca, Senhor Jesus, a nossa alma agora reta diante do Senhor, em nome de Jesus, e que todo pecado seja lavado, em nome de Jesus. Eu ministro agora o sangue de Jesus sobre cada um de nós, para que nos perdoe, nos lave, purifique as nossas vestes, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome